Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Basta perseverar. Da terra não quero nada, aqui nada me faz invejar. Espero a vinda de Cristo, quem for escolhido ele o levará. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Quero ficar na rocha, firme sem desgarrar, para quando Cristo vier, eu estar preparado e poder viajar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Basta perseverar. Mas não é perseverar em um princípio religioso apenas, em uma doutrina organizacional, em uma doutrina de homens, mas perseverar em Cristo, na palavra. Ouvintes, a morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. A sua igreja aqui na terra é simplesmente o seu corpo, o corpo de Cristo. É o corpo pelo qual ele se manifesta ao mundo
sempre como um contraste, porque o mundo sempre esteve em trevas desde que houve a queda. E a única luz que há no mundo é Deus, é Cristo. E se Cristo está na sua igreja, então ela é o contraste das trevas. Dois não podem andar juntos se não estiverem de pleno acordo. Então, através da igreja, Jesus Cristo continua o seu ministério aqui na terra. Ora chorando, ora sorrindo, ora cantando, e assim por diante. Mas sempre caminhando para o Calvário, caminhando para a crucificação, pois ela é o corpo de Cristo. E quando Cristo, o Cordeiro de Deus, recebeu a plenitude do Pai, o Espírito Santo, em forma de pomba, não de pessoa, desceu sobre ele, lá no Rio Jordão. Aquele Espírito Santo o conduziu ao matador. A crucificação. E o Espírito Santo nunca conduz a igreja aqui na terra para os altos píncaros da sociedade humana, de posições humanas. Ele não pode ser diferente. Se ele conduziu a Cristo de forma tal que Satanás pôde tentá-lo com todos os seus recursos sem vencê-lo, então, sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele faz o mesmo com sua igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Deus confia na sua igreja como sua testemunha, porque ele próprio se encarrega dela, de expressar o seu caráter através dela. Jesus não teve que lutar para demonstrar que era filho de Deus, o Filho de Deus. Como você não tem que lutar para provar que você é filho de seu pai, também Jesus, a mesma coisa. A prova de sangue constata isto. E o sangue de Jesus é o sangue do Pai. E sem esforço algum, sem conjectura alguma, sem interpretação alguma, sem tentar convencer a quem quer que seja, ele manifestou a natureza do Pai. Ele manifestou o caráter do Pai. Ele manifestou o Pai, o próprio Pai. O Filho unigênito que estava no seio do Pai fez o Pai ser conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós temos isto, que o próprio Deus é quem se encarrega de manifestar-se a si mesmo através do seu corpo. E este, então, é a verdadeira testemunha. Nós temos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Jerusalém, eles foram testemunhas. Por quê? O Espírito Santo manifestou através deles, daqueles ali em Jerusalém. Depois nós notamos isto também em toda a Judéia e em Samaria. O Evangelho penetrando no meio dos gentios, não
através do poder persuasivo de palavras de sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo, disse São Paulo. Por quê? Era o Espírito Santo manifestando o caráter de Cristo através de suas testemunhas. Deus não tem chamado para si, para o seu corpo verdadeiro, nenhuma pessoa para simplesmente servir de elo entre Deus e o mundo, servir de elo entre a carne, a sensualidade da carne, as concupiscências da carne e Deus e o Espírito. Não. Deus tem predestinado os membros de seu corpo para expressarem de uma maneira total a sua plenitude, o seu caráter. Foi isto que ele fez com a igreja primitiva. Ela foi testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, e logo ela penetrou em Samaria, e a palavra diz, até aos confins da terra. Se a primeira era da igreja dependeu do Espírito Santo para ser testemunha, então a nossa era não depende também do mesmo Espírito Santo? Do mesmo poder? Deus exigiria menos desta era do que daquela era primitiva? Não. Ele próprio deu-se de si mesmo para nós, para a igreja. Por isso ele exige não o que é nosso, mas o que é dele próprio. Quando ele exigiu a Isaque de Abraão, ele havia dado Isaque primeiro para Abraão. Então, ele não exigiu uma coisa que ele não tinha dado a Abraão. Ele não exige nada da igreja que ele não tenha primeiro dado à igreja. Agora, se ele tem dado à igreja, note isto: a quem mais é dado, mais é exigido. Se nesta era se cumpre com plenitude todo o mal, Satanás tem dado de si mesmo de uma forma total ao mundo, também Deus, por sua vez, tem dado de si mesmo de uma forma total à sua igreja. Esta igreja deve ser a genuína testemunha de Jesus neste século, nos confins da terra. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Fomos chamados, fomos escolhidos para quê? Para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E já aprendemos que ele não exige de nós nada que ele não tenha dado primeiro a nós. Mas se é que ele tem nos dado do seu Espírito, então ele exige a manifestação deste Espírito. E ele por si se manifesta quando toda a nossa vontade é submetida a ele, quando toda a conjectura é jogada de lado e nós ficamos inteiramente à sua disposição, na sua dependência, então ele se manifesta da sua maneira característica, verdadeira. O Espírito Santo fazendo testemunhas neste século. É o sinal desta era, é a Igreja de Cristo que tem de fato do seu Espírito.
Aquele que não tem do seu espírito é como um morto. Diz a Bíblia que quando o espírito sai do homem, o homem é morto. Billy Graham disse que o Espírito Santo deixaria a igreja. Ora, e ela não perceberia. Isto quer dizer que ela ficaria morta. Esse é um tipo perfeito de Laodiceia. Ela está morta como uma mulher que tem fugido do posto do seu dever e se casado com outro marido. Assim é a igreja. Em Romanos capítulo 7, diz que ela está morta. Ela está morta diante de Deus. E segundo a profecia de Billy Graham, a igreja tem virado uma defunta, embora florida, enfeitada, talvez até perfumada diante dos homens. Mas diante de Deus, ela exala mau cheiro. Porque Paulo disse que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele, não é de Deus. E aquele que não tem o Espírito de Cristo está morto. A igreja que não tem o Espírito Santo está morta. Se ela tem o Espírito Santo, ela se torna um sinal para este dia. Porque Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua geração. Assim como João Batista também foi um sinal para a sua geração. A mensagem da hora, a mensagem que vocês estão ouvindo, é um sinal para esta geração que estamos vivendo. Este é o sinal de Deus, é o Espírito Santo. Por que Noé foi um sinal para a sua geração? Porque Elias foi um sinal, João Batista também. Como pode ser isto? Somente pelo Espírito Santo. A igreja não pode marcar coisa alguma diante do mundo. Não, de maneira alguma. Não pode manifestar as marcas de Cristo sem o Espírito de Cristo. Então é necessário que, antes de tudo, saibamos se temos ou não o Espírito Santo. Se não temos, diz o profeta, é urgente, é apressante, é desesperador. Por quê? Quem não tem o Espírito Santo não estará na ressurreição. Agora, que classe de mensagem é um sinal? Um sinal que chama o juízo sobre a terra, uma vez rejeitada. O juízo tem caído sobre a terra desde que a mensagem do profeta foi rejeitada pelas igrejas. O juízo caiu sobre elas e elas têm crido no espírito do erro, no espírito de mentira que tem vindo da parte do Senhor para fazer crer que ela está no correto. Isto veio sobre Jezabel e Acabe. Isto veio sobre Herodias e Herodes, porque o juízo acompanha de perto a misericórdia. E há uma linha apenas que divide a graça do juízo. Se a graça é rejeitada, então não resta outra coisa senão a expectação do juízo. Então lançam-se mãos de todos os recursos naturais, intelectuais, religiosos, para procurarem satisfazer as almas e transformarem as pessoas, mas eles não têm o poder transformador. Eles não têm o poder para serem testemunhas vivas, testemunhas que são um sinal. Moça que é um sinal ali naquele ambiente, naquele colégio, um sinal de que o mundo está condenado da maneira que está vivendo. Um homem que é um sinal naquela fábrica, naquele trabalho. O homem e a mulher que é um sinal dentro do ônibus, passando pela avenida. É o homem e a mulher que tem o Espírito Santo. É o sinal de Deus. É o contraste da luz com as trevas. Ele está mostrando para o mundo através de sua vida
não através apenas de práticas e de aparências religiosas, de adornos religiosos, não, mas através da vida vivida, de um coração voltado para Deus, cheio do Espírito Santo, fervendo de alegria pela salvação, cantando nas tribulações, vencendo como aquela igreja venceu, a igreja primitiva. Foi de fato a plataforma, o seu testemunho disse claramente: não deixarei meu Salvador. Diante dos leões, diante das fogueiras, diante das mais terríveis perseguições, a atitude, a vida daqueles irmãos, daquelas irmãs, estavam dizendo, estavam escrevendo para nós: não deixarei o meu Salvador. Não tem jeito de tirar Deus de um cristão. Não há meio, não há bisturi, não há opressão, não há nada nesse mundo que possa tirar Deus de um cristão, que possa tirar o Espírito Santo. Não, o calabouço não tirou o Espírito Santo de José do Egito. A prisão não tirou. A cova dos leões não tirou o Espírito excelente que estava em Daniel. Nada poderá, esse mundo não pode tirar, nenhuma moda, nem coisa nova pode tirar o Espírito Santo de um homem, de uma mulher, que são testemunhas verdadeiras de nosso Senhor Jesus Cristo. Por nada deixaremos o nosso Salvador. Eu não deixarei o meu Salvador, só desfrutarei do seu grande amor. Andando na luz, eu vou muito bem, eu vou caminhando pra Jerusalém. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Estou esperando com satisfação o grande dia da redenção. Para muitos será de grande aflição, os salvos irão morar em Sião. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Eu vou cantar, não deixarei. Nós pedimos nesse instante ao nosso Senhor Deus que nos dê esta graça de sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo pelo Espírito Santo da graça. Vamos, irmã, vamos, irmão, não deixe o Salvador, porque Ele está em você. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade poderá arrefecer a sua fé. As críticas, as zombarias, o mau entendimento, a falta de entendimento acerca de sua vida não pode de maneira alguma te levar a abandonar a mensagem que está em você. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos,
irmãos caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. É guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. É guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. Cantos alegres entoo, feliz é meu coração. Deus me deu salvação plena, sua é minha canção. Ando com peregrino, vou ao celeste lugar. Canto que vai comigo, Cristo meu Salvador. Cruzar o rio, nenhum temor sentirei. Cristo estará lá comigo, na mansão celestial. Ando qual peregrino, vou ao celeste lugar. Canto que vai comigo, Cristo meu Salvador, Cristo meu